E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje voltamos com mais um vídeo sobre lendas urbanas dos estados brasileiros. E o estado de hoje, além de todas as belezas proporcionadas pela natureza, está repleto de histórias em torno da sua cultura, algumas bem conhecidas, outras nem tanto. A Bahia de Todos os Santos guarda histórias que vão desde lugares mal assombrados a criaturas misteriosas que se escondem em zonas de mata. Vamos a elas. A cabeça satânica. A lenda da cabeça satânica da Bahia relata aparecimentos principalmente perto da fronteira com Pernambuco. Contam os antigos que a aparição é mais comum tarde da noite, com predominância da lua nova. Contam que o ser misterioso aparece principalmente para pessoas de espírito fraco e doentes pela ganância pelos bens do mundo material. Os relatos são de um ser que se esconde de costas na sombra das árvores e de becos escuros. Usa capote preto, tem cabelos e barba comprida, sorriso sarcástico e grandes dentes. As narrativas dos encontros com o cabeça satânica descrevem como um ser que salta das sombras, se postando em frente às vítimas, arrancando a sua cabeça com a mão esquerda e a levando em direção ao rosto da pessoa abordada. Por coincidência, é relatado que todas as suas vítimas morrem de doenças ruins até 7 meses após o encontro. Os mais velhos contam que o cabeça satânica é o espírito do diabo que veio para ceifar os espíritos sem humanidade, para que esses possam lhe fazer companhia no seu reino. Para afastar o cabeça satânica das redondezas da morada, recomenda-se que se elabore uma cruz no domingo de Ramos, feita de ramos de oliveira, alecrins ou palmas. Em seguida, deve-se colocar a cruz encostada em um dos cantos do quintal. O menino mentiroso. Reza a lenda que na Bahia, em meados da década de 60, havia um menino que, além de muito malcriado e desobediente, era também muito, mas muito mentiroso. Era muito comum desavisados cair nas mentiras contadas pelo menino, tanto que quem o conhecia nem levava a sério as histórias que ele contava. Até que certo dia, após aprontar muito na sala de aula, acabou sendo colocado de castigo no porão da escola por sua professora. Depois de um certo tempo, o menino começou a gritar desesperadamente que havia uma cobra com ele. Mas, como ele era muito mentiroso, ninguém levou a sério. Pouco tempo depois, ao abrir a porta para verificar como o menino estava, a professora só se deparou com os pés do menino desaparecendo na boca de uma sucuri que o engolia. Contam que, a partir dessa trágica data, o fantasma do menino passou a assombrar os porões de diversas escolas daquela região. Mercado Modelo. O Mercado Modelo é um dos pontos turísticos mais conhecidos de Salvador. O lugar, que funcionava como casa da alfândega na década de 70,
Atualmente abriga mais de 260 lojas de artesanatos e produtos típicos da Bahia. Sua história é marcada por tragédias provocadas por grandes incêndios. Ao longo de sua história, o prédio foi atingido 4 vezes pelas chamas. O último, em 1984, causou sérios danos e o lugar passou por reformas. Mas o mais estranho sobre o lugar são os relatos dos vigias noturnos. Muitos já disseram ouvir gritos de dor, pedidos de socorro e barulhos de correntes sendo arrastadas. Barulhos que, segundo eles, vêm do subsolo do mercado. Porém, ao irem até lá, simplesmente não encontram nada. O subsolo abriga os túneis que servem de dispensa de bebidas e adega. Mas, segundo a lenda contada na região, antigamente esses túneis eram usados para outra coisa. No século XIX, os escravos recém-chegados da África ficavam no subsolo do mercado, aguardando para serem leiloados. Acorrentados e maltratados, muitos nunca chegaram a ver a luz do dia, e como a água do mar inunda o local, nas marés altas, muitos morreram afogados. O que se conta é que o que se ouve à noite são os gritos das almas desses escravos que permanecem acorrentadas e presas no subsolo, e que nas horas mortas da noite nunca, em hipótese alguma, se deve descer no local desacompanhado. A Casa das Sete Mortes. Pouco se sabe sobre sua construção, mas esse casarão da época colonial é um dos mais antigos do Brasil, ainda em pé. A arquitetura da mansão planejada para ser moradia de gente rica da época remonta ao século XVII. O prédio foi restaurado pelo governo baiano há pouco tempo, mas sem alterar a estranha energia que paira por lá. Em 1755, uma série de homicídios marcou o local para sempre. O padre Manuel de Almeida Pereira e 3 criados do casarão foram assassinados a facadas. Para completar as 7 mortes, alguns contam sobre uma escrava que envenenou o casal de patrões e a filha deles, e outros falam sobre os corpos de uma mãe com suas 2 filhas, que teriam sido encontrados já em decomposição e sem pista do assassino. O fato é que quem conhece o local diz sentir estranhas sensações em volta do lugar. Segundo eles, resultado das mortes que permanecem inexplicadas. A casa abriga diversos fenômenos sobrenaturais, como barulhos de passo nos cômodos, portas que se abrem e fecham sozinhas, além de vultos e névoas que aparecem sempre que anoitece. Durante a reforma mais recente, os operários que trabalhavam no lugar disseram que viam as portas batendo sem explicação. Alguns deles trabalhavam só quando havia luz do dia. Atualmente, o local abriga cursos de música, canto e pintura, mas só funciona até às 5 da tarde, quando ainda tem luz do dia. A Mulher de Roxo. Ao longo dos anos 70, até perto do fim do século passado, uma figura enigmática chamava a atenção de todos que passavam pela principal via de comércio de Salvador, a Rua Chile. Por lá, vagava uma mulher vestida de roxo, com trajes que lembravam o hábito usado pelas freiras,
o que incluía ainda um crucifixo na altura do peito. O que deixa a narrativa mais complexa é que ninguém de fato sabia ao certo quem era aquela pobre moribunda, assim como também não se tem conhecimento sobre o porquê ela repetia um ritual quase que diário, que começava na entrada da loja Sloper. Ela ficava andando de um lado para o outro no meio da rua, falando sozinha. Quando alguém cruzava o seu caminho, ela lhe pedia dinheiro. O que chamava a atenção era o modo educado com o qual fazia isso. De fato, dizia-se que a mulher de roxo vinha de boa e rica família. Uns defendem que a figura havia perdido toda a sua riqueza e enlouquecido com isso. Outros alegam que ela viu sua mãe matar seu pai e depois se suicidar. Há ainda quem garanta que a história da mulher de roxo não tenha qualquer cunho macabro e de que simplesmente ela acabou endoidando ao ser deixada no altar. Isso porque em certas ocasiões ela aparecia vestida de noiva com direito a véu e grinalda. Ao fim do dia, a mulher voltava andando para o albergue noturno da prefeitura, situado na Baixada dos Sapateiros. O refúgio era seu único abrigo, e por lá tentava colocar os pensamentos em ordem antes de retornar na manhã seguinte para o mesmo ritual. Aos lojistas da região, ela afirmava que o Palácio do Rio Branco lhe pertencia, mas a verdade, no entanto, jamais será descoberta, pois ela foi enterrada junto com seu corpo em 5 de abril de 1997, quando faleceu aos 80 anos, sendo sepultada como indigente. Morro do Pai Inácio. A imponente imagem do Morro do Pai Inácio toma conta do cenário da Chapada Diamantina. Do alto, é possível apreciar a imensidão e beleza da região, mas existe uma história para que esse morro tenha recebido esse nome. Inácio era um escravo que se apaixonou pela filha do seu proprietário. A sinhazinha correspondeu aos seus sentimentos e os dois passaram a se envolver amorosamente às escondidas. Foi então que o maldoso pai da moça descobriu o caso dos dois, justo quando planejavam fugir. Inácio se refugiou nas matas fechadas da Chapada Diamantina. No entanto, o fazendeiro não pararia até ver a morte do escravo, oferecendo assim uma recompensa para quem o encontrasse. Inácio, mais esperto, fingiu sua morte em uma perseguição de capangas, fez-se de encurralado e pulou do morro que hoje leva o seu nome. O que ninguém imaginou é que ele ficou sobre uma rocha precipitada logo abaixo. O fazendeiro acabou morrendo de desgosto ao descobrir que a filha estava grávida de Inácio. E assim, os dois puderam ficar juntos e viver o resto de suas vidas felizes.